E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Certamente, todo entusiasta de carro já ouviu falar sobre a entrada sem chave. No entanto, nem todos entendem do que se trata, como esse sistema é organizado e quais são os recursos de sua operação. O Sistema de Acesso Sem Chave, CAS, é uma prerrogativa dos proprietários de carros modernos. Eles podem entrar no carro sem inserir tradicionalmente a chave no buraco da fechadura. Para começar, você precisa entender o que e como o sistema é organizado. Afinal de contas, se você não precisa de uma chave para acessar o carro, imediatamente surgem questões legítimas sobre a segurança do veículo. Como o sistema foi criado? O próprio nome já deixa claro o que significa o acesso sem chave e as vantagens que ele oferece ao proprietário do carro. Ao mesmo tempo, o acesso sem chave não significa que qualquer pessoa possa entrar no interior do carro e ligar o motor da mesma forma. A ideia de desenvolver um sistema que eliminaria a chave como elemento obrigatório para abrir o carro surgiu há mais de 50 anos. Alguns artesãos populares chegaram a fazer botões, repetindo em grande parte o princípio do moderno sistema Start-Stop para dar partida no motor sem chave. Mas isso ainda não exclui a necessidade de ter uma chave comum. O proprietário de um carro soviético sempre tinha pelo menos duas chaves à sua disposição. A primeira chave era usada para abrir as portas e o compartimento de bagagem, e a segunda chave era usada para dar partida no motor. Os engenheiros queriam criar um sistema que simplificasse a vida dos motoristas, ao mesmo tempo, garantisse a segurança necessária do veículo, protegendo-o contra o acesso não autorizado de intrusos. The first project appeared on concept cars, but it was not yet fully operational. Then car companies rushed to develop their own analogs of keyless access. Even intelligent systems were created, including fingerprint and retina scanners. But all this was too expensive and difficult to implement. Only with the advent of reliable systems that identified the radio signal from the floating key, transmitted through a closed channel, it was possible to fully realize the idea of SBD. The W220 automobile manufactured by Mercedes is considered to be a pioneer. It went into production with the keyless access system in the mid-90s. Germans managed to design a reliable, durable and safe system, which rarely failed and could function throughout the life of the car. Although different manufacturers used their own names for the keyless entry system in their models, the most common term is Smart Key. What it consists of. Atualmente, é possível não apenas comprar um carro com acesso sem chave fornecido de fábrica, mas também instalar equipamentos adicionais em um carro que não tenha esse sistema. Aqueles que já instalaram um sistema de entrada sem chave observam o alto nível de conforto de sua operação, bem como um sólido nível de confiabilidade. Antes de colocar e configurar o acesso sem chave, não é supérfluo entender a configuração desse equipamento. Como você já sabe, a presença do sistema Smart Key permite que você abra o carro e de partida no motor sem uma chave no sentido usual da palavra. Esse equipamento é bastante complexo e tem vários componentes. Mas os principais componentes são considerados o transponder e um dispositivo que combina uma antena e microchips. Ele está localizado dentro de uma caixa de proteção. Antena. É necessário fornecer canais de comunicação entre o carro e o transponder. Sensores de toque. E algo como um substituto para a chave comum. Na maioria dos casos, eles são instalados nas maçanetas das portas. Botão de partida do motor. Em vez da chave de ignição, há apenas um botão que, ao ser pressionado, dá partida no motor. Unidade de controle. Uma caixa compacta com um microcomputador onde todos os programas, configurações etc. são definidos. O transponder é considerado o principal elemento do VDS.
Ele é usado para identificar o proprietário do carro. O dispositivo é montado no local previsto para uma chave convencional ou é fabricado separadamente na forma de um cartão de plástico. Combinando em uma linha de proteção o transponder e o equipamento de desbloqueio tradicional, obtém-se um nó confiável e eficaz. A antena permite a comunicação entre a máquina e a chave eletrônica. O sinal de ação depende muito do carro específico. Como padrão, o sinal pode operar em um raio de 1 a 2 metros. Os sensores são montados na parte externa das maçanetas das portas. Sua atuação é baseada no efeito da mudança de volume. Nos carros em que a Smart Key é usada, o motor, a unidade de controle e o travamento central são combinados em um único sistema. Princípio de operação. Agora será interessante entender com mais detalhes como o sistema de entrada sem chave funciona no carro e em que se baseia o princípio de operação do SBD. Isso proporcionará uma compreensão clara do grau de eficácia e segurança do nó. Objetivamente, o acesso sem chave tem seus próprios pontos fortes e fracos, que serão discutidos posteriormente. Leia também quais são os sistemas de freios modernos disponíveis para carros. Os motoristas que usam a entrada sem chave devem conhecer as peculiaridades de sua operação antes de comprar um carro com esse sistema. Ou instalá-lo separadamente em seu próprio veículo para aproveitar os benefícios do LDS. O que é interessante aqui é que o princípio da entrada sem chave no carro é bastante simples, mas, paralelamente, sua implementação técnica é muito complexa. Apesar do nome, a chave ainda é usada aqui. Só que ela pode ser feita em diferentes variações, mas não no sentido usual da palavra. A chave tem um bloco eletrônico. E ele que permite que você abra o carro com acesso sem chave. A maneira exata de abrir o carro é sempre descrita em detalhes pelo fabricante. Embora o esquema de operação de todas as empresas seja quase idêntico. Quando o proprietário do carro se aproxima do veículo a uma distância que corresponde ao raio do sinal, o sistema eletrônico lê o código da chave inteligente, removendo a trava e a proteção. Isso abre as travas do veículo. Quando o motorista entra na cabine, ele só precisa pressionar o botão Start para dar partida no motor. Ao pressionar o botão de partida do motor, um sinal é enviado para a unidade de controle transmitido por antenas para a chave inteligente. Ele sinaliza o que está dentro do carro, seguido de informações para os sistemas de travamento central e alarme. Ao transmitir o sinal, os sistemas antifurto são desligados e o motorista pode dar a partida no motor e seguir com suas atividades. Depois de sair do carro, quando se atinge uma determinada distância entre o carro e a chave no bolso, o sistema eletrônico perde contato com o bloco eletrônico, travando automaticamente todas as portas e abrindo os circuitos elétricos. Em resumo, o carro capta o sinal da chave do proprietário e só abre quando ele é lido. Se o sinal for perdido, o sistema bloqueia o acesso ao veículo. A partir daqui, podemos concluir que o sistema funciona com base em um princípio bastante simples, e não há nada complicado aqui. Mas, ainda assim, os desenvolvedores tiveram que passar décadas para obter uma versão moderna da Smart Key. O problema com o atraso na implementação do SBD se deve ao fato de que, inicialmente, os desenvolvedores não podiam fornecer acesso seguro. Afinal, era importante que o sistema no carro reconhecesse apenas a chave do proprietário direto do carro, e não qualquer outra chave que passasse por ele. Caso contrário, o carro poderia ser facilmente aberto com outra chave semelhante, bastando se aproximar a distância necessária. Os primeiros testes mostraram claramente as graves vulnerabilidades existentes no equipamento projetado para obter acesso sem chave. Não foi difícil interceptar o sinal e projetá-lo no carro a partir de outra chave. Bastava um receptor portátil e um transmissor de rádio. Uma das soluções propostas foi a implementação de criptomoedas. Mas, nesse caso, o código seria único, o que também não garantia uma proteção confiável contra roubo e hacking. Com o advento das tecnologias digitais, o problema dos primeiros prototipos de VLS foi resolvido. Foi com a ajuda dos desenvolvimentos digitais que a codificação complexa foi criada.
foi assim que os desenvolvedores conseguiram estabelecer efetivamente a interação entre o carro e a Smart Key eletrônica, usando o chamado código flutuante. A essência da inovação foi que, quando um sinal é recebido, um código arbitrário é gerado a partir de um grande número de variantes e combinações de dígitos. Sim, os invasores podem interceptá-lo, mas ainda assim não conseguirá usar esse código para abrir o carro, porque no próximo estágio de abertura é gerada uma combinação de código completamente diferente. E os códigos são gerados instantaneamente. Como o número de variantes de código é enorme, não será possível quebrá-lo simplesmente selecionando números. Variedades de sistemas. Em geral, a diferença entre os sistemas de entrada sem chave está mais na forma do que no conteúdo. Todos os sistemas de acesso inteligente sem chave têm um princípio semelhante em sua base. Mas a realização e a execução das próprias chaves inteligentes podem ser diferentes. Inicialmente, os desenvolvedores não tinham certeza de que a eletrônica garantiria totalmente que o motor fosse desligado depois que o motorista usasse o acesso sem chave. Também havia algumas dúvidas sobre a confiabilidade do equipamento. Para que o motorista pudesse desligar o motor com precisão ou desativar os sistemas de segurança, os fabricantes inicialmente forneceram chaves dobráveis adicionais. Elas eram usadas para resseguro. Isso era típico dos carros que foram produzidos até o início dos anos 2000. Depois, as chaves foram abandonadas. Quanto à implementação de chaves inteligentes modernas, elas são principalmente cartões especiais ou um chaveiro. No caso de um chaveiro, geralmente há uma possibilidade adicional de ligar o motor remotamente. Ao entrar no carro, a chave é inserida em um slot especial e, assim, dá partida no motor, desativando os sistemas de travamento. Leia também quais são as funções da válvula solenoide de marcha lenta, como ela funciona e suas falhas características. A implementação do cartão inteligente um pouco diferente. Ele não precisa ser colocado em nenhum lugar, inserido ou passado por sensores especiais. O cartão deve ser mantido com você. O motorista escolhe o local a seu próprio critério, predominantemente em bolsos ou bolsas. O sistema funciona de forma muito simples. Basta que o motorista se aproxime do carro. As portas são destravadas automaticamente. Depois de entrar, você pressiona o botão de partida e o motor é ligado. Mas também existem variantes originais e incomuns da implementação do acesso sem chave. Um exemplo impressionante é a empresa britânica Jaguar, que implementou uma solução bastante interessante em seu novo carro F-Pace. O identificador e uma pulseira, que é usada no buraco. Ele não precisa de baterias substituíveis e totalmente protegido contra a umidade. Em termos de proteção, as pulseiras estão à frente de seus concorrentes na forma de chaveiros e cartões. Ela pode ser fixada com segurança no buraco e difícil de ser perdida. Há uma grande probabilidade de que gradualmente outras empresas comecem a repetir pulseiras semelhantes. Vantagens e desvantagens. A maior parte das perguntas sobre o carro com acesso sem chave está relacionada a como ele é protegido contra intrusos. Muitos estão convencidos de que os carros com BSD são roubados com uma regularidade invejável devido ao baixo nível de confiabilidade da codificação. Os pontos fortes dos sistemas de acesso sem chave incluem os seguintes pontos: o uso confortável. Em termos de conforto, pulseiras, fobs e cartões são muito superiores às chaves tradicionais para destravar manualmente as portas e dar partida no motor. Alto nível de segurança. Uma vantagem, embora condicional. Na realidade, e melhor se o sistema sem chave for combinado com outros dispositivos antifurto. Se o sistema sem chave for combinado com um imobilizador embutido, será suficiente para fornecer proteção básica. Resistência ao frio e a temperaturas elevadas. Os testes mostram claramente que, mesmo em calor extremo e sob condições de geadas severas, os componentes eletrônicos não falham. Mas aqui vale a pena considerar os prós e os contras para avaliar objetivamente o acesso sem chave ao carro. As vantagens já foram consideradas. Agora,
preste atenção às desvantagens disponíveis. Se você perder o cartão inteligente, a pulseira ou o chaveiro, será extremamente difícil entrar no carro. Só é possível destravar o carro e obter uma nova chave nos centros de revenda oficiais. Se o carro não estiver na garantia, esse serviço será muito caro. Nenhuma oficina do tipo garagem fará esse tipo de trabalho. Em caso de perda da chave, independentemente da variante de sua implementação, entre imediatamente em contato com o centro de serviço e reescreva os códigos. Isso ajudará a proteger o veículo. Perspectivas de desenvolvimento. Com base puramente no progresso técnico atual, muitas pessoas acham, com razão, que não há lugar para desenvolver ainda mais o sistema de entrada sem chave. Supostamente, ele já atingiu seu limite máximo, e a única coisa que resta fazer é aproveitar melhor o que já foi desenvolvido. Mas mesmo agora, o acesso sem chave está sendo significativamente expandido em termos de funcionalidade e opções adicionais. Já existem vários exemplos em que o SBD vai além da abertura e do fechamento habituais das portas do carro, bem como da partida e do desligamento do motor. Em alguns veículos, uma chave inteligente ou um chaveiro pode ser usado para ligar qualquer música do sistema de áudio, restaurar as configurações de posição do assento, iniciar o controle climático e assim por diante. E tudo isso acontece quando você entra no carro. O motorista não precisa reajustar o assento ou ligar sua faixa favorita no sistema de áudio. A chave inteligente pode fazer tudo isso sozinha. E isso está longe de ser o limite, como afirmam os desenvolvedores. Existem alguns obstáculos que não permitem a realização de determinadas funções. Mas antigamente não podíamos imaginar que, para abrir a porta de um carro, bastaria apenas aproximar-se dela. Entre as direções mais urgentes de desenvolvimento de sistemas de acesso sem chave e prioridade para os desenvolvedores está a integração do acesso inteligente com o smartphone do proprietário do carro. Mas aqui também há um obstáculo na forma de uma ameaça de acesso não autorizado e interferência. Também estamos trabalhando ativamente em sistemas em que o acesso à máquina envolver o uso de impressões digitais. Aqui tudo é mais complicado, pois há um problema de contaminação do corpo, mãos sujas, temperaturas baixas e altas, precipitação e assim por diante. É possível que os desenvolvedores mudem o vetor e passem a usar comunicação visual ou de voz entre o carro e o proprietário. O sistema que fornece acesso sem chave tem vantagens objetivas. Mas também é impossível esquecer as desvantagens existentes. Muitos motoristas simplesmente não estão preparados para essas inovações, preferindo as velhas e comprovadas chaves. Pelo contrário, os motoristas modernos apoiam ativamente a ideia do acesso sem chave, bem como a possibilidade de controlar o carro com um smartphone. O futuro já está aqui. Em conclusão, o sistema de entrada sem chave do carro representa uma inovação significativa na conveniência e segurança dos veículos modernos. Ao utilizar tecnologia de comunicação de curto alcance, ele permite que os motoristas acessem seus carros de forma rápida e prática, sem a necessidade de chaves físicas. Compreender como esse sistema funciona, desde a autenticação até a ativação do motor, é fundamental para aproveitar ao máximo essa funcionalidade. À medida que a tecnologia avança, podemos esperar que esses sistemas se tornem ainda mais sofisticados, proporcionando uma experiência de condução mais segura e eficiente. Obrigado por assistir e até a próxima!